Família amada, é uma alegria estarmos juntos em mais uma ocasião para louvar ao Senhor nosso Deus, adorá-lo, entregar a Ele as nossas vidas, nossas ofertas, devolver a Ele aquilo que lhe pertence, que são os dízimos, cantar para o Senhor e ouvir a sua mensagem. Tempo também de adorarmos ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, que Ele vai fazer. Ontem nós encerramos mais uma semana, pela graça de Deus, uma semana abençoada, e o Senhor tem cuidado muito bem de nós. Mas nós também estamos com os nossos corações enlutados, porque hoje, nosso amado amigo de ministério, pastor Walter Kühler, foi levado para a glória e está com o Senhor. Mas estamos certos que em breve nós vamos nos reencontrar. Nós vamos estar com Ele no céu. Nós vamos orar clamando pela família, clamando pela igreja, por todos os seus familiares e todos os que o amam como nós, para que Deus console e conforte. Mas nós também vamos orar por você e pela sua família. Tempo de buscar ao Senhor é tempo de ser abençoado. Tempo de ser impactado por tudo aquilo que Deus providenciou para nós. Ele promete grandes coisas fazer por nós. Ele abre as comportas do céu sobre nós e nos envia, nos concede graciosamente bênçãos sem medida. Não temos nem como guardá-las. E isso é propósito de Deus, para que a gente possa compartilhar. Nós vamos adorar o Senhor e vamos iniciar cantando o hino Grande é o Senhor, muito digno de louvor. O cântico Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Eu sou o Tércio Rezende. Nós, minha família e toda a Igreja Batista em Salesópolis se reúnem nessa ocasião para adorarmos ao Senhor. Pela graça de Deus, estamos ali plantando a Igreja Batista na cidade de Salesópolis, aqui no Alto Tietê. Contamos com as suas orações e se Deus encorajar você a participar dessa obra, vai ser uma alegria tê-lo conosco, investindo, orando e participando, cuidando bem daqueles que precisam.
Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos buscá-lo de todo o nosso coração em oração. Eu convido você já a ir registrando aí os seus pedidos de oração, os seus motivos de gratidão. E ato contínuo neste culto nós vamos estar respondendo a todas as mensagens, vamos estar acolhendo a sua oração e intercedendo por você e por todos os seus pedidos e motivos de gratidão. Nós estamos juntos. Você não está só. Você não é discriminado. Nossa igreja é uma igreja acolhedora e transformadora pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Então vamos orar, clamando a Deus em nome de Jesus. Ó soberano Deus, Senhor das nossas vidas, Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor nunca discriminou a Tua criação. Ao contrário, o Senhor nos ama muito e o Senhor em todo o tempo, ao longo de toda a existência da humanidade que o Senhor mesmo criou, o Senhor estabeleceu alianças conosco. Até o dia em que o Senhor, cumprindo todas as suas promessas, enviou o seu Filho Jesus Cristo, estabelecendo então a aliança para toda a eternidade, para que todo aquele que em Cristo crê não pereça, mas vive eternamente com o Senhor. Obrigado que o Senhor não nos discrimina, ao contrário, o Senhor nos ama, nos acolhe, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos amou primeiro e por isso nós agora conseguimos amar ao Senhor e as pessoas. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado pelos seus cuidados durante toda a semana que se encerrou ontem. Obrigado por podermos iniciar mais um dia na sua presença, mais uma semana na sua presença, celebrando ao Senhor neste dia, o dia do Senhor. Queremos te agradecer o privilégio de nos reunirmos, mesmo cada família em seu lar, mas o Senhor nos agracia com esse privilégio. Obrigado por todos os recursos que o Senhor confere a todos. Agora, Deus, queremos te adorar pelo presente que o Senhor deu a nós, de podermos ter conhecido o pastor Walter Kühler. Obrigada. Sua família e nós estamos enlutados porque o teu servo faleceu, mas estamos muito felizes porque ele está com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor por toda a família, esposa, filhos, netos e toda a parentela. Clamamos que o Senhor console e conforte com a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. Amém. Que habita neles e em nós também. Conforta também, ó Deus, a Igreja Batista em Brás Cubas, toda a liderança, todos os pastores. Abençoa, Senhor, console e conforta pastor Giandre, quem preside aquela amada igreja. Abençoa, Senhor, todos os membros daquela igreja que certamente também estão enlutados. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos ter vivenciado dias maravilhosos juntos com teu servo, pastor Walter Kühler. Agora, Pai, nós clamamos por todas as pessoas que estão participando dessa celebração. Pedimos que o Senhor abençoe a todas. Amém. Durante todo o culto, que cada momento seja um momento de bênção, de refrigério, de acolhimento, de inclusão, amém, de reconciliação, amém, de paz, de alegria, porque afinal o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar contigo e essa reconciliação traz de fato, de verdade, bênçãos maravilhosas. Obrigada. Estar na sua presença é o maior presente. O Senhor é o maior presente para nós. Obrigado, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com o seu amor, com os seus cuidados, com as suas misericórdias, com a sua compaixão. Obrigada. Obrigado porque o Senhor tem convertido, sarado, curado, liberto, salvo. Obrigado porque o Senhor tem abençoado muito as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, pela vida daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor e que estão participando da celebração, estão ouvindo esta celebração, participando das orações, de todo o culto e que haverão de ouvir a mensagem do Senhor. Ajuda-nos a todos, Pai, para que cheguemos até o final da celebração. Pedimos, Pai, que o Senhor amplie a comunicação da sua mensagem e que alcance milhares de vidas em nome de Cristo. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos alcançou com a sua palavra e pedimos também que o Senhor faça com outros. E que se
convertam a Cristo, sejam salvos, libertos e abençoados em nome de Jesus, e que esse tempo seja maravilhoso, um tempo de inclusão, de acolhimento, de salvação e libertação. Amém. Um tempo de vida, salvação, abençoados em nome de Jesus. Que assim seja, Pai. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 52 do HCC, Hinário para o Culto Cristão. Hino 52, intitulado Grandioso És Tu. 52 do HCC. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Esse Deus grandioso também é muito bondoso. Ele está em todo o tempo, atento às nossas necessidades para nos abençoar. Nós vamos orar agora uma vez mais. Nós vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós o faremos, interpretados por minha esposa, a irmã Emília. Eu quero convidar você, mais uma vez, registre aí os seus pedidos, seus motivos de gratidão, que ato contínuo ao culto nós vamos atender às demandas de oração, vamos responder cada uma delas e abençoados seremos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por teu grande amor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso. Nós te amamos, Deus, o Senhor é poderoso. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos agradecer ao Senhor tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada,
obrigada, Senhor, por teus cuidados. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Queremos colocar diante do Senhor cada uma de nossas vidas, Senhor, da vida daqueles que estão participando do culto, dos nossos familiares, dos nossos amigos, nossos vizinhos. Que o Senhor possa estar cuidando deles, Pai querido. Amém. E que eles vejam em nós a luz do Senhor. Que a gente possa, Senhor, ser um agente de milagre na vida deles. Amém. Que o Senhor possa nos usar, Pai querido, para que todas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e até mesmo aquelas que conhecem, mas estão fracas, sintam que o Senhor está com elas, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor quer todos contigo, porque o Senhor ama cada um de nós. Por favor, Deus, ajuda-nos a sermos testemunhas do Senhor, exemplos do Senhor. Por favor, ajuda-nos a falar da Tua palavra a essas pessoas. Amém. Por favor, Deus, e aqueles que estão distantes de nós, que o Senhor prepare pessoas especiais para falarem do Seu amor para elas. Sim, Senhor. Ó Deus eterno, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir ao Senhor que o Senhor continue a nos proteger, que o Senhor cure as doenças, Pai querido. Em nome de Jesus. Que o Senhor liberte os cativos, Senhor Deus. Que o Senhor cuide das autoridades do nosso país, dando Amém, sabedoria. Pai. Repreende a ação do devorador, Em Senhor nome de Deus. Jesus. Que vem de encontro, Pai querido, às coisas que têm sido programadas para serem feitas para o nosso bem. Ó Senhor Ajuda-nos, Deus. Dê sabedoria, Pai querido, dê discernimento, Senhor, por favor. Cuida, Senhor, dos profissionais de saúde. Amém. Ó Deus, livra-nos desse mal, dessa doença, Pai querido. Livra, Senhor, limpa a terra desse vírus, Pai querido, por favor, Deus bendito, por favor. Esteja consolando e confortando as famílias enlutadas, Amém. Deus bendito, por favor. E ajuda-nos, mais uma vez te peço, a sermos bênção nas vidas das pessoas. No nome de Jesus. Queremos pedir também ao Senhor que, por favor, fale conosco, Deus amado. Nós queremos e precisamos ser transformados pelo Senhor. Amém, Deus. Queremos ser pessoas melhores, pessoas que te agradem e pessoas que reflitam a tua luz, que falem da tua palavra, por favor. Amém. No nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome. Deus é maravilhoso, Ele deve ser louvado e bendito. Nós vamos cantar a música do hino 80 do HCC. Bendito seja sempre o Cordeiro. 80 do Inário para o Culto Cristão. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia! Esse Deus é magnífico e Ele se faz presente na vida de todo aquele que o busca. Interessante que Ele se faz presente também quando nós lemos a Sua palavra, quando nós oramos, quando nós ouvimos mensagens falando sobre Ele. Ele se faz presente quando as pessoas param para lhe dar atenção. Nós tivemos recentemente, mais especificamente no dia 25 de maio, um episódio terrível de discriminação. Eu gostaria de pensar com você sobre isso. Quando os discriminados
são acolhidos. Quando os discriminados são acolhidos. Você já parou para pensar que, pelo menos uma vez, na nossa vida, a gente já foi discriminado? Seja por um motivo ou por outro. Faz parte da natureza humana a discriminação. Seja discriminação por cor, por estatura, por volume ou falta dele. Discriminação por classe social, por nível intelectual, por nível de conhecimento. Discriminação no ambiente. Discriminação em relacionamentos. Discriminação religiosa. Existem várias formas de discriminação. Você já foi discriminado? Você já discriminou alguém? Você já rejeitou? Você já foi rejeitado? A discriminação sempre traz sentimentos terríveis, muito ruins. Quando somos discriminados, comumente a gente se sente rejeitado, a gente se sente abandonado, menosprezado, diminuído, a gente se sente não querido, não amado, a gente se sente triste, melancólico. Muitas vezes sentimos raiva, ira, ódio. E quase sempre sentimos a vontade de revidar. E até desenvolvemos alguns transtornos por causa de rejeição. Amados, era cerca de 20 horas quando George Floyd entra no supermercado nos Estados Unidos. Esse homem tinha 46 anos. Ele trabalhava na área de segurança, mas estava desempregado por conta até mesmo da questão da Covid-19. O desemprego também assolou os Estados Unidos. Ele entra para comprar um maço de cigarros, usa uma nota de R$20, de $20, e ao sair, o atendente fez o exame da nota e entendeu que a nota fosse falsa. Pediu a ele que fizesse a devolução do maço de cigarro, ele se recusou, dizendo que a nota não era falsa. Ele sai do mercado, o atendente, cumprindo as ordens do supermercado, liga para a polícia vem e encontra George Floyd dentro de um carro próximo ao supermercado com alguns amigos. Eles sacam da arma, arrancam George Floyd do carro, dão voz de prisão, tentam algemá-lo, ele resiste à prisão e então começa ali um grande problema. Isso durou mais ou menos 30 minutos, desde o momento em que ele comprou o produto até o final dessa história que é trágica. A polícia então tentando colocá-lo dentro do carro, ele resiste, entra na viatura, ele é arremessado ao chão, com seu rosto no chão, com as mãos algemadas para trás, e um dos policiais, Derek, ele ajoelha em cima do pescoço de Floyd e fica durante 8 minutos ali, até que George Floyd para de respirar. Mas durante esses 8 minutos, George Floyd fala com ele: eu não estou conseguindo respirar, sai de cima do meu pescoço. E por aí foi. Final da história, Derek, policial, mata George Floyd asfixiado por causa de uma nota. O que isso desdobrou? Desdobrou em várias manifestações
violenta nos Estados Unidos e também em outros países, inclusive aqui no Brasil. Teve em Curitiba e outros estados. A de Curitiba parece que foi dirigida por um grupo chamado, que se intitula Antifa. A questão não é nem mesmo a reação à discriminação. A questão, ao meu ver, é como as pessoas se sentem umas com as outras. Se sentem discriminadas e outras se sentem no direito de discriminar. Se sentem no direito de subjugar, de passarem dos limites. Querida família, Deus revela para mim e para vocês uma extraordinária visão usando a pessoa de Pedro, um dos apóstolos de Jesus. E nessa visão, ele tem o propósito de abençoar todas as pessoas e ele vai se revelando um Deus maravilhoso que ama, que cuida de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as cores, de todos os lugares. Afinal, o próprio Deus que criou cada um de nós, do jeitinho que você é, do jeitinho que eu e minha família somos, do jeitinho que a sua família é, para a glória e o louvor do nome dele. Não cabe a nós seguirmos um outro exemplo, senão o exemplo do Senhor, que é um Deus que acolhe, um Deus que socorre, um Deus que ama e cuida muito bem das pessoas. Mas ainda há pessoas que acham que Deus discrimina. Mas isso não é verdade. Deus não faz discriminação de ninguém. Repito, Deus não discrimina ninguém. Até porque, sendo Ele o Criador, como Ele ia discriminar sua própria criação? Então, o próprio Deus fez essa variedade tão linda de cores, raças, línguas, povos. Certamente, Deus discrimina, sim, a reação das pessoas. Deus discrimina, sim, aquilo que ele chama de pecado. Deus rejeita o mal, mas ele não discrimina nenhum de nós que somos pecadores, que praticamos o mal. A questão toda é naquilo que a gente faz, como nós nos relacionamos. Então, pode ter consciência de que Deus não te discrimina, não discrimina a sua família. Ao contrário, Deus agiu exatamente para nos acolher e acolher a todos os seres humanos. Deus agiu para que toda pessoa que deseje de todo o seu coração viver bem pertinho dele, todas as pessoas que desejam estar junto com ele, ter intimidade com ele, Deus agiu para que todas possam desfrutar da presença dele, aqui na terra e também no céu. Deus não criou o ser humano para viver afastado dele. A nossa natureza pecaminosa, inclinada às paixões desse mundo, que rejeita a Deus, rejeita a disciplina, rejeita a submissão, rejeita a obediência, é que faz com que nós desejemos nos afastar de Deus. Mas nós é que o discriminamos. Deus, ao contrário, não nos discrimina, nos acolhe. Deus demonstra, então, desgosto, tristeza, quando o ser humano discrimina outro. A gente pode observar isso. Eu quero citar duas discriminações registradas na Bíblia que Deus se desagradou. Uma delas é quando Deus disciplinou Miriam ao criticar a esposa etíope, ou seja, a esposa africana de Moisés. Ela criticou Moisés, criticou a mulher dele, porque ela era africana. Então, Miriam recebeu sobre si a consequência do seu ato discriminatório. Um outro, e a consequência foi lepra.
Um outro momento que Deus disciplinou a discriminação foi quando Jonas se recusou a ir ministrar a um outro povo, que não o povo dele, o povo em Nínive, um povo de uma outra cultura. Jonas então foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, e ali ficou durante 3 dias no ventre daquele peixe. Família querida, com esse propósito de incluir as pessoas e de acolher as pessoas, incluí-las na família de Deus, Deus deu uma visão extraordinária a Pedro. Eu gostaria que você observasse o livro de Atos, capítulo 10. E nós vamos observar essa visão, ela está nos versículos 10 a 16. Veja bem o que Deus revelou a Pedro. Atos capítulo 10, de 10 a 16. Pedro estava com fome, e enquanto a refeição era preparada, entrou em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, e então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Queridos, Pedro estava hospedado na casa do curtidor de couro, seu amigo Simão, e ele decide orar. Quando ele vai orar, o Espírito do Senhor fala com ele. Deus revela para Pedro uma visão extraordinária e manda que Pedro se levantasse, comesse os animais que ele estava vendo. E Pedro diz: Senhor, de modo algum posso comer os animais que o Senhor está me mostrando, porque esses animais não são animais adequados para serem comidos. Afinal, a sua lei sempre disse que nós não devíamos comer esse tipo de animais. Deus então diz para Pedro, através do Espírito Santo: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Interessante que essa visão se repete 3 vezes. Era por volta do meio-dia. Ele não estava dormindo. Ele foi orar. Ele estava em profunda comunhão com Deus. Ele estava no que chamamos de intimidade com o Senhor. E Deus então revela a Pedro a vontade de Deus para toda a humanidade. Quando nós observamos o globo terrestre, nós percebemos que é gigantesca a Terra. Há milhões e milhões de habitantes na face da Terra. Eu quero dizer para você, e digo isso para mim também e para minha família, que Deus providenciou essa visão a Pedro para que toda pessoa que crer em Cristo não pereça, mas que tenha vida eterna. Para que ninguém mais se sinta discriminado, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de acolhimento. Queridos, quando alguns detalhes são observados, nós percebemos como Deus é extraordinário. No passado, Deus deu a Moisés várias leis, leis religiosas, leis morais, leis econômicas, leis sanitárias também. E essas leis eram para que todo o povo cumprisse, para que eles fossem bem. E uma das leis, ela enfatizava
não comer vários animais. Pedro, então, imediatamente responde à visão dada e à voz ouvida da parte do céu, se reportando à lei. Interessante que Deus usa essa visão para quebrar o paradigma de Pedro. Para que Pedro, então, não se focasse nas tradições, mas que se focasse na vontade de Deus. Como a vontade de Deus é soberana, Deus então fala com Pedro para que ele mudasse a sua forma de pensar e fosse conduzido pelo Espírito de Deus. A segunda observação é que Pedro estava hospedado na casa de um curtidor de couro. Digo isso porque as tarefas de um curtidor de couro envolvia manipular animais mortos, o que cerimonialmente era impuro. Mas ele já estava ali quebrando um outro paradigma. Terceira observação é que Pedro, sendo obediente à lei, ele se recusa a comer os animais. Mas a quarta observação é que Deus declara para ele: Pedro, quem está considerando puro esses animais, está falando para você comer, sou eu. Eu que no passado disse para que não fizesse algumas coisas, mas hoje estou mudando a história. Eu estou mudando os paradigmas. Queridos, Deus é soberano. Mas interessante é que Deus estava fazendo com essa visão com que Pedro olhasse mais adiante. Não somente a questão dos animais, de comer ou não comer. Aquela visão extraordinária fez com que Pedro ficasse refletindo sobre o que ele tinha visto. E enquanto ele pensava na visão que o Espírito Santo lhe deu, o Espírito Santo de Deus falou com ele assim: Pedro, 3 homens te procuram aí fora. Então, levante-se e desça. E vai ter com aqueles homens, porque eu os enviei a você. Nessa palavra do Espírito Santo a Pedro, Deus está determinando que Pedro vá para realizar a obra missionária. A proposta de Deus foi com que, ao receber essa visão, Pedro fosse quebrantado, para que ele fosse então ministrar a palavra a um povo que ainda não havia sido alcançado, um povo gentio, o povo romano. O Espírito Santo de Deus determinou que Pedro fosse fazer a obra para compartilhar a salvação e que o reino de Deus havia chegado, a fim de que todos os povos na face da terra pudessem ser alcançados. Deus então quebranta o coração dele, quebra as barreiras de inimizade que ele tinha contra os gentios. Sendo Pedro um judeu, ele não podia se relacionar com os gentios, porque os gentios eram considerados um povo que adorava aos falsos deuses, um povo pagão, uma gente impura. Então, se relacionar com aquele povo seria contaminar-se. Essa era a ideia inicial. Essas foram as orientações que Deus deu lá no início de toda a história humana. Então, Pedro, obediente às orientações, estava resistente a se relacionar com os gentios. Deus então dá essa visão para que Pedro fizesse um paralelo entre a sua relação com os gentios e a sua relação com a alimentação. Assim como Deus estava mudando a visão dele, de Pedro, para se alimentar dos animais, Deus também estava mudando a visão de Pedro para se relacionar com os gentios.
Então, Pedro desce o terraço e se apresenta àqueles homens. E ele declara: eu sou Pedro, aquele a quem vocês procuram. Mas por que vocês vieram me procurar? Então aqueles 3 homens compartilham com Pedro qual foi a visão que Deus deu ao seu chefe, o centurião italiano. E eles disseram: olha, o anjo do Senhor apareceu para o nosso líder, nosso chefe, o centurião, e ele nos mandou vir buscá-lo, para que o Senhor fale de Deus para nós. Dessa forma, o anjo do Senhor ministra a vida de Pedro, e Pedro então parte em direção à casa de Cornélio, o italiano centurião. Pedro, por sua vez, toma a decisão de obedecer ao Senhor, e ele vai cumprir a missão. E quando ele chega à casa de Cornélio, ele encontra a casa cheia de pessoas. Isso se deu porque, concomitantemente à ministração do Espírito Santo à vida de Pedro, o Espírito Santo também ministrou a vida de Cornélio. E o Espírito Santo orientou que aqueles homens, seus servos, fossem buscar Pedro. Olha como Deus não discrimina as pessoas. Olha como Deus é amoroso. Deus poderia ter dado visão a um, priorizando um e preterido o outro. Mas ele não fez isso. Olha o marco histórico da obra missionária. Deus toca o coração daquele que havia sido convertido, Pedro, aquele que estava em íntima comunhão com Deus, mas Deus também toca no coração de Cornélio, o italiano centurião, para que ambos se unissem e então pudessem compartilhar as Escrituras. Percebamos então a atitude de Cornélio, tomando a decisão de fazer da sua casa um ambiente para a plantação de um pequeno grupo multiplicador. Ele reúne seus familiares e reúne outras pessoas para que ouvissem o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Notamos então a vontade que Deus plantou no coração de Cornélio, notamos a vontade que Deus plantou no coração de Pedro, e essas vontades, elas se unem para que juntos possam fazer a obra missionária de Deus, que tem como propósito acolher, incluir, transformar, abençoar, curar, libertar, salvar e jamais discriminar. Cornélio toma essa decisão extraordinária. Pedro, quando vê aquele povo na casa de Cornélio, Pedro faz uma pergunta para eles. Vocês sabem que eu sou judeu? E vocês sabem que por eu ser judeu eu não poderia me associar a vocês? Eu não podia nem visitar vocês? Porque as leis me impedem de fazer isso. Vocês são gentios, eu sou judeu. Eu não podia estar com vocês. E aí Pedro continua dizendo: mas Deus me mostrou, ele está se referindo à visão que ele recebeu, Deus me mostrou que eu não devo chamar impuro aquilo que Deus tornou puro. Deus me mostrou que eu não devo considerar um homem impuro ou imundo o homem que Deus transformou. Por isso, Pedro continua, quando eu fui procurado por vocês, eu vim sem qualquer rejeição, sem qualquer objeção, sem qualquer discriminação. Notamos aqui a obediência de Pedro à palavra de Deus. Notamos a obediência de Pedro sendo quebrantado.
sendo transformado, tendo suas tradições alteradas pela vontade soberana do Deus Altíssimo. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, sim. Pedro escolheu obedecer à vontade de Deus. Deus tocou no coração dele, mudou a sua forma de pensar, a sua maneira de olhar as outras pessoas e plantou no seu coração o amor. O amor que acolhe, o amor que cuida, o amor que transforma, que ajuda, que abençoa. Deus mudou e tirou do coração de Pedro toda a tradição discriminadora. Pedro, então, pergunta para o italiano Cornélio: por que o Senhor mandou me chamar? O centurião italiano, então, começa a contar a visão que Deus deu a ele. Há 4 dias atrás eu estava orando, disse Cornélio para Pedro, e um homem com roupas brilhantes apareceu na minha frente e disse o seguinte: olha o que o Espírito de Deus falou com Cornélio. Cornélio, Deus ouviu a sua oração e Deus se lembrou das ajudas que você tem dado aos necessitados. Alguns chamam de esmolas. Então vá, mande buscar Pedro em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, lá perto do mar. E então o centurião completa a frase, a história, dizendo: então eu mandei buscar o Senhor imediatamente. E ele encerra a frase dele dizendo assim: agora, Senhor Pedro, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus tem para nos falar através do Senhor. Queridos, a vontade de Deus se cumpre, acolhendo, unindo, destruindo as barreiras de inimizade, acabando com toda discriminação e unindo povos que se odiavam, por causa da vontade e do amor de Deus. A vontade de estar na presença de Deus mudou a história dos gentios através da vida de Cornélio. Cornélio orava a Deus e Deus falou com ele. Pedro orava a Deus e Deus falou com ele. Como está a sua vida de oração? Todo aquele que busca a Deus nas Escrituras Sagradas e ora, Deus fala consigo. E Deus transforma a nossa vida. Acaba com toda discriminação e nos une às pessoas. E pelo vínculo do amor, nós somos transformados, abençoados e abençoamos muitas pessoas. A vontade que Cornélio tinha de estar na presença de Deus mudou a história de todo o povo gentio. A vontade de ouvir o que Deus tinha para falar com ele mudou a vida dele, da sua família, de toda a comunidade naquela região. E por causa da vontade de Deus, de amar e cuidar e transformar as pessoas, Deus então deu a Pedro a visão para que todos os povos, línguas, raças e nações, de todas as cores, de todas as culturas, de todas as classes sociais, sejam alcançadas pelas boas novas de Jesus Cristo. Então, como Deus é justo e age e trabalha e realiza milagres para todas as pessoas que nele creem, Deus não privilegiou somente o povo judeu, mas Deus deu a todas as pessoas a oportunidade de conhecerem a salvação em Cristo Jesus. Através do Espírito Santo, Deus falou com Pedro e Deus falou com o gentio Cornélio. Deus fala com você e com a sua família. A despeito de você ter uma religião X ou Y, a despeito de você ser de uma cor delta ou alfa, se você tem muitos recursos ou não, se você é obeso ou muito magrinho, se você é grande ou pequenininho, não importa a sua raça,
ou o seu nível de conhecimento, todos nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e ele deu essa visão a Pedro para que todos sejam alcançados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Ouvindo o testemunho do italiano Cornélio, Pedro é quebrantado pelo Espírito Santo e passa a compreender melhor quem Deus é. Pedro passa a compreender qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus não era limitado àquele pequenino grupo. O propósito de Deus é de alcançar toda a humanidade com a sua graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo. Transformado, Pedro então começa a dar o seu testemunho para aquele povo. E ele diz assim: agora, ou seja, diante de tudo que Deus fez, começando com a visão que ele recebeu e com o testemunho de Cornélio e aquele povo sedento para conhecer Jesus, agora, Pedro diz, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com discriminação, mas sim, Deus aceita, acolhe do jeito que a gente é. E quando nos entregamos a Ele, Ele vai nos transformando, nos abençoando, nos ajudando, mudando o nosso caráter. E é aí a maravilha de Deus. Ele não força a barra. Ele vai falando conosco, nos encorajando a tomarmos a decisão de nos entregarmos a Ele. Dessa forma, Pedro começa a ministrar a palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, nos textos dentro desse capítulo 10. Então, Pedro fala assim com os gentios que estavam ali: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus para o povo de Israel? Primeiro ponto: as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo é chegada à face da terra. Deus traz paz a todos os povos, línguas, raças, cores, nações. É possível haver paz na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos, na presença de Jesus Cristo. Pedro então usa o texto, versículos 34 a 36, que eu quero ler para você. Atos 10, 34 a 36, quando Deus usa Pedro e diz assim: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo em todas as nações. Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, quem é o Senhor de todos. E então, Pedro vai desdobrando essa mensagem que segue nos versículos seguintes. Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, com o objetivo de salvar, religar e nos conduzir ao céu. Nos salvar de nossos pecados, nos salvar da condenação, nos salvar da morte eterna. Nos religar a Deus e garantir que nós cheguemos ao céu. E o próprio Cristo ungido, o escolhido para salvar, virá como juiz para julgar e nos religará por toda a eternidade com Deus. Ele vai levar a sua igreja para o céu. Amém. Terceiro ponto: Jesus faz o bem e cura todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus está com ele. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Como está o seu coração, sua mente, seus sentimentos, seus relacionamentos? Há, porventura, alguma sensação, algum transtorno, alguma crise? Você se sente discriminado por algum motivo? Se sente rejeitado? Quero te dizer que Jesus tem todo o poder para curar, transformar e repreender todo o mal que tem oprimido a sua vida.
coisas que nos oprimem, há coisas que nos abatem, há influências do mal que tentam assolar e destruir as nossas vidas, porque o propósito do mal é roubar, matar e destruir. Mas Cristo, de graça, nos dá vida abundante e eterna. Queridos, Pedro diz mais nos versículos seguintes: nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Nós somos testemunhas que ele foi morto na cruz e que ele ressuscitou no terceiro dia após a sua morte. Nós o vimos. Nem todas as pessoas o viram, mas ele, na verdade, se apresentou a muitas pessoas. Cerca de 500 pessoas o viram após a sua ressurreição. Quinto ponto, Pedro ministra que Jesus mandou que nós preguemos o Evangelho a todo o povo, testemunhando aquilo que Jesus, o Salvador, tem feito e fará. Amém. E que Deus o constituiu, ou seja, Deus constituiu Jesus juiz, seja dos vivos, bem como dos mortos. E quando chegar o dia do juízo final, nós não sabemos quando será, todos os seres humanos serão ressuscitados dos mortos, e os vivos se unirão a esses, e todos nós seremos julgados. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Aquele que rejeitou crer, a si mesmo se condena. Não menos importante. Então, Pedro encerra a sua fala dizendo: todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o perdão dos pecados mediante o nome dele. Família querida, dessa forma, porque a pessoa crê em Jesus Cristo e reconhece Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, no dia do juízo final, essa pessoa será salva. Ela irá para o céu. Amém. Mas aquela que rejeitar, a si mesmo se condena. Enquanto Pedro ainda estava falando com as pessoas, o Espírito Santo de Deus ministrou sobre todos. Deus enviou o Espírito Santo do Senhor e desceu sobre aquelas pessoas que ouviam a mensagem. Ou seja, o próprio Deus veio sobre aquele povo que ouvia a mensagem. E o Senhor abençoou a todas elas. Pessoas de várias raças, várias línguas, foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas qual foi a condição para que Deus enviasse o Espírito Santo e os abençoasse? A condição é que elas crescem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Porque tanto os judeus como os gentios creram em Cristo. Amados, Deus não discriminou nenhum deles. Deus não discrimina você, não discrimina as outras pessoas. Deus habita em toda pessoa que crê em Jesus. Em seguida, essa ação extraordinária do Espírito Santo, Pedro disse o seguinte: nós podemos impedir que essas pessoas que aceitaram Jesus e creram em Cristo, que estão sendo impactadas pelo Espírito Santo, nós podemos impedir que elas sejam batizadas? E então, todas aquelas que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, foram batizadas por imersão, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, se você ainda não crê no Senhor Jesus, te encorajo a crer, porque Jesus é o caminho para sermos religados a Deus. Jesus é o Senhor que salva, cura, liberta, abençoa, transforma e garante vida eterna para nós. Se você já aceitou Jesus e ainda não é batizado, encorajo você a tomar essa decisão e ser incluído na família de Deus. Isso me faz lembrar o texto de Efésios 1:13, que diz assim: agora vocês que também ouviram a verdade, as boas novas de salvação, e quando creram em Jesus Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele mesmo prometeu. Aleluia. Aleluia, sim. Toda pessoa que crê em Cristo é acolhida na família de Deus e jamais será segregada, jamais será rejeitada, jamais será discriminada, mas sim
essa pessoa será incluída na igreja do Senhor, aquela que será resgatada quando Cristo voltar como justo juiz. Todos que creem devem ser batizados. Família querida, Deus é tão maravilhoso e amoroso, acolhedor, zeloso e misericordioso. Ele é tão bom que Ele não despreza pessoa alguma. E por isso Ele te diz hoje, e Ele me diz hoje: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nos diz o Senhor. O Senhor te convida a estar com Ele. Venha a mim, nos convida o Senhor. E Ele promete nos dar descanso, alívio. Quando os discriminados são acolhidos? Quando creem em Jesus Cristo e o aceitam como Salvador e Senhor de suas vidas. Amém. Faz sentido isso para você? O Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, assim como também tocou o coração daqueles gentios, como tocou também o coração de Pedro, como tocou o meu coração, o coração da minha família. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas não somente esse. A sua família também será, porque nós vamos influenciar as nossas famílias. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos e se curvar diante de Deus agora. Pai, obrigado porque o Senhor não nos discrimina. O Senhor discrimina as nossas atitudes erradas, os nossos pecados. Mas a nós, o Senhor nos acolhe. O Senhor nos salva, nos liberta e nos abençoa. Obrigado pelo banquete da sua mensagem. Ela é de exclusiva propriedade sua. Então, Pai, foi ministrada conforme o Senhor determinou. Suplico que o Senhor faça os milagres que o Senhor planejou para hoje. Amém. Na minha vida, na minha família, na vida de cada pessoa que está ouvindo e de todas as suas famílias. Amém. Ó Deus, faz o extraordinário. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro, fez na vida de Cornélio, de todos os judeus. Amém. Daquela época, e dos gentios. Faz também nas nossas vidas. Amém, Deus eterno. Salva, Senhor, converte, transforma, liberta, ajuda-nos, abençoa-nos em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Se você tomou uma decisão hoje, eu encorajo você a registrar aí a sua decisão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, diga aí: eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou então você pode passar uma mensagem para nós, em particular, que eu vou responder a todas. Entra aí na mensagem da página da igreja, nós vamos responder a todas elas. Se você quer ser batizado, fazer parte da igreja, é uma alegria, vamos planejar o batismo, assim que voltarmos às celebrações presenciais. Amém? Nós vamos adorar o Senhor agora, com a próxima melodia, também do Inário para o Culto Cristão, o hino 364, do HCC. 364, intitulado Mais de Cristo. Hino 364, do cantor cristão, intitulado Mais de Cristo. Perdão, obrigado, amor. Hino 364, do Inário para o Culto Cristão. Nós precisamos mais de Cristo. Amém? Então vamos cantar. Mais de Cristo quero ver, mais o seu amor eu ter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do teu mestre
o Espírito Santo de Deus tocou o coração de Pedro para ir a Cornélio compartilhar as boas novas de Jesus, assim como o Espírito Santo tocou no coração de Cornélio para se aproximar de Pedro, para ouvir a mensagem de Jesus, eu e vocês precisamos estar mais próximos. Eu preciso ouvir mais de Jesus. Você precisa ouvir mais de Jesus. Nós precisamos falar mais de Jesus. Porque quando nós compartilhamos de Jesus e o testemunho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, vidas são transformadas, curadas, libertas, abençoadas, seladas com o Espírito Santo no tempo em que elas se converterem a Cristo. Então serão salvas para viverem a eternidade com Deus no céu. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos. Te dê uma semana cheia da graça do Senhor. Compartilhe as boas novas de Jesus. Use a internet para fazer isso. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe o seu testemunho. Alcance os seus amigos, seus familiares. E Deus fará os milagres. Amém. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor. Que Deus renove suas forças e lhe dê um bom repouso em Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Paz de Deus.